minha pasta também, por favor. Pronto, estamos gravando. Então vamos lá. Bom, eu coloquei esse slide aqui só para fazer uma introdução sobre o assunto. Não necessariamente para falar sobre gargalo de von Neumann, que vocês já estão com isso aqui entalado no gargalo aí, na garganta também, né? De tanto ouvir sobre isso aqui no bimestre passado, semestre passado. Na verdade, eu quero passar aqui, ó. Gostaria que vocês relembrassem esse conceito aqui, que é o conceito de BIOS, tá bom? O que é a BIOS? A BIOS, se você olhar lá dentro do computador, eu estou sem um microchip aqui, mas quem tá lá na robótica já viu um chip parecido, né? Deixa eu botar aqui. Vou até colocar um na tela aqui. Pronto, tem um monte de imagem aqui. Eu acho que dá para ver essa imagenzinha aqui. Ixi, tá tão ruim a imagem. Pronto, essa aqui tá melhor um pouquinho. Pronto. Vocês estão vendo esse microchip aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 portas, 28 portas. O que é essa BIOS? A BIOS, em termos de hardware, aqui tem outros exemplos aqui embaixo, tá bom? Em termos de hardware, a BIOS nada mais é que um microchip, tá? E aí quem está lá na robótica é engraçado, vou até fazer uma análise depois, que eu nunca parei para pensar nisso. Se o chip esse chip do tipo de BIOS aqui, se ele é o mesmo chip que o ATmega 328P ou se é um chip parecido, tá? Porque lá no Arduino a gente usa um 328P, pessoal. Se vocês olharem aqui embaixo, né? Esse modelo aqui eu falei hoje para vocês, esse chip, quando ele é grandão assim, a gente chama de FPGA. Quando ele vem pequenininho, assim, quadrado e tal, com as portas saindo em todas as laterais aqui, é o que a gente chama de SMD, ele é menor, né? Então, se a gente pegar o Arduino aqui, vocês vão ver que o chip central aqui, ó, esse chip aqui é um chip SMD, mas ele é o mesmo chip, né, que esse meu outro aqui, tá sem chip, mas você consegue ver aqui a cama onde a gente encaixa o microchip, é o mesmo microchip, só que um é do tipo FPGA, ou seja, ele é grandão, tá bom? E o outro, SMD. Eu até vou pegar depois esse conceito SMD e FPGA e ver o que significa, porque eu tenho quase certeza que SMD esse S vem de Small Device, tá bom? Small Micro Device. E o FPGA é o normal, é o chip, assim, eu chamo o chip bruto, né? Ele é grandão, ele é mais barato de se produzir, apesar de ser maior, mais fácil de você manipular, de soldar numa placa e tal. Então a BIOS, ela é um microchip que você tem dentro do computador. Todo computador tem um microchip desse dentro, tá bom? E esse microchip, ele é responsável por trazer um programinha dentro dele, tá? Que a gente chama esse programa também de BIOS, tá? É o mesmo programa. Quando você manda abrir a BIOS do seu computador, geralmente é na entrada, tá bom? Deixa eu até anotar na tela aí, que aí se vocês quiserem testar depois, deixa eu ver se eu consigo fazer uma anotação na tela. Deixa eu pegar aqui. Eu vou anotar aqui, ou é Ctrl, vou botar a tecla Ctrl. Ctrl não. A tecla Del, é a Delete. Na tela. Ou é a tecla Del, que é a Delete. Assim que você liga o computador, você fica apertando o Del lá. Del, que é ou Delete, né? Que depende do teclado. Ou é a F1, pode ser F1, depende muito do computador e do fabricante. E às vezes até a F12, se eu não me engano, nesse da escola, se eu não me engano, é a tecla F12, que fica na parte superior do teclado aí. Tá bom? Nos celulares Android, se eu não me engano, quando você inicia o celular, se você apertar o botão de ligar, aí você liga com ele, e junto com o botão de ligar, acho que o volume mais, se ele já tiver liberado, a gente chama de roteado, que é instalar um programinha lá que ele quebra um pouquinho a segurança do celular, você consegue acessar a shell, né, a telinha preta inicial dele lá, tá bom? Mas no computador são essas três teclas aqui, geralmente, às vezes vem, de vez em quando no lugar da F1 ou da Del ou da F12 vem a F2, mas é mais raro.
Isso geralmente é em notebooks mais antigos, tá bom? Apertando essa tecla aqui, você ganha acesso a BIOS. Sei que tá pequeno aí, pessoal, mas aguenta um pouquinho que é só para explicar para vocês. Você ganha acesso a BIOS. Tem BIOS, né, que geralmente no local de trabalho de vocês, o programador ou o responsável pela área de TI, ele pode colocar uma senha nessa BIOS, tá? Para você não mexer lá nela. Quando você compra o computador, você pode mexer nessa BIOS. O legal de você poder mexer na BIOS é porque você pode alterar, vamos dizer que você tem aí, ó, 8 GB de memória, tá bom? No seu computador. E a sua placa de vídeo desse seu computador, do seu notebook, ela aguenta aí, ela tem, vamos dizer que tem uma placa de vídeo que ela pega até 2 GB de memória. Tá? Ela já tem 2 GB nela e ela pode pegar ainda do sistema aí, vamos dizer que mais 1 GB. Mais 1 GB de memória. Se você olhar lá na BIOS, muitas vezes acontece da sua memória lá, tá assim, ó, 256, tá configurado para usar 256 megabytes, tá? Quando você pega aqui e aumenta de 256 megabytes, vai lá no chip, né, na BIOS, no programinha, e muda para, vamos botar aí, 1000 megabytes ou 1 gigabyte, deixa eu com B maiúsculo, tá, perdão. A qualidade do seu vídeo fica melhor. Muitas vezes você não percebe, tá bom? Muitas vezes você não vai perceber. Mas na hora que você for jogar, a sua placa de vídeo ela ganha mais velocidade. Então, algumas configurações desse tipo estão lá dentro da BIOS, você consegue aumentar a velocidade da sua placa. Lá Professor, dentro... Oi, pois não. direto no hardware do nosso computador ou ela mexe apenas com o software dele? Perdão, Arthur, embolou um pouquinho o começo da pergunta. Repete para mim, por favor. Essa BIOS, ela interfere apenas no hardware e futuramente no software ou apenas no software do computador? Quando a gente altera. De antemão no hardware, tá bom? Porque você está reservando mais memória, por exemplo, para a placa de vídeo. Né? Nesse caso aqui específico, está atuando no hardware total. Aí o software que você vai usar, vamos dizer que você vai pegar lá um jogo, Counter-Strike, pronto, CS, né, que é mais famoso, assim, para vocês entenderem. Se você conseguir, vamos pegar aqui com 1 GB, tá? Vou colocar aqui. Se você conseguia, vamos só um exemplo lá, vamos dizer que você não tem outra placa de vídeo, só tem a placa da própria placa-mãe. Se você conseguia, por exemplo, 30 frames ou 30 quadros, FPS, né? 30 quadros por segundo, pessoal, um jogo e um filme, eles têm o mesmo princípio, tá? Na essência é como se fosse um monte de fotografia num segundo só, e eu estou dizendo ali que eu tenho 30 fotografias num segundo. No cinema, quando a gente vai assistir filme, vocês estão vendo ali 25 fotografias por segundo. A filmagem é isso, tá bom? Aí, claro, cada fotografia tem um movimento, num segundo você tem a sensação da pessoa estar se movendo naturalmente. Mas, na verdade, são 25 fotos. Uma filmagem nada mais é do que isso. Você tirar várias fotos, uma determinada quantidade de fotos em um segundo. Tá? Geralmente no cinema são 25. Nas nossas câmeras aqui de celular que vocês têm aí, que eu tenho aqui, geralmente são 30, mas a gente pode até aumentar até 60. E aí nos jogos, tá bom? Nos jogos vocês conseguem, vamos dizer aqui, que de 30 quadros por segundo, você pode subir, por exemplo, para 50 FPS, ou seja, frames por segundo, ou quadros por segundo, só aumentando aqui a memória de 256 para 512. Porque aí a sua placa de vídeo vai trabalhar mais no lugar do seu processador, porque lá tem 1 GB disponível para ela. Então eu acho que vocês conseguem entender até aqui um pouquinho melhor. Beleza, ô Arthur? Aí aqui, Arthur, você está trabalhando basicamente no hardware mesmo. Só que quem vai se beneficiar disso? É o software, que é o jogo. O jogo é um software, né? Mas ele vai buscar recursos lá no hardware. E se você tiver uma placa de vídeo avulsa, aí sim, já melhora mais ainda a performance, tá bom? Beleza. Aí eu falei da memória e eu ia falar de mais uma coisa. O Arthur falou, eu esqueci agora o que era, cara. Mas ainda é lá também. Ah, sim, processador. Vamos dizer que o seu processador, ele vai de 2.0 GHz, né, ou seja, bilhões de instruções por segundo, 2 bilhões, até, vou botar só um tracinho, até 3.2
3.0. 3 bilhões de hertz por segundo. Legal, isso é um processador bom. Claro, vamos botar aí 2 núcleos, né? Você multiplica por 2, a partir de 2 núcleos. Bom, eu posso... Tem BIOS, não são todas. Tem BIOS que permitem você configurar o processador. Eu acho que hoje a maioria já permite, tá? As notebook é que é um pouco mais chata, mas a de PC geralmente faz. Permite você configurar o seu processador para a velocidade que você quer. Se o mínimo é 2, no mínimo ele vai fornecer 2. Só que aí você gosta de jogar e tal, quer uma performance melhor, vamos dizer que você vai disponibilizar ali, ó, dos 2 até 3, 2.5 GHz. Você configurar para 2.5 GHz. Por que 2.5 e não logo 3 direto, professor? Já que eu tenho disponível, eu quero é 3. É simples. Quanto mais você aumenta essa velocidade aqui na BIOS, mais o seu processador esquenta. Quanto mais ele esquenta, maior a necessidade de refrigeração. Então você coloca, tá lá, joga a metade, né, entre os dois aqui, e vê se ele suporta, se ele fica na temperatura legal. Geralmente ele fica ali na casa dos 43 graus, até 50 mais ou menos, tá bom. Tá? Passou daí, pode ocorrer do computador começar a desligar sozinho. Aí o que eu recomendo? Desligou sozinho? Desliga a máquina, deixa ela esfriar lá, tira da tomada, até para não ter nem a bateria ficar ali esquentando, né, do PC, aquela bateriazinha de relógio. Desliga, deixa lá uns 10 minutinhos, entra lá na BIOS e reduz mais um pouquinho. Aí você joga e vê se funcionou, né? Reduz para 2.3, por exemplo. Não deu problema, pode subir, 2.7. Aí beleza, não deu problema, 2.9. Aí você começa a jogar. Só não experimenta isso em competição, que pode acabar, a máquina cair no meio da competição, de uma competição. Então já era. Tem que experimentar bem antes. 2.9. Deixa lá 100 MHz de gargalo. O que seria esse gargalo? Pô, teve um momento do jogo que precisava de um pouquinho mais de processador e não tinha. Para a própria máquina dar uma puxada lá e não tinha. Deixa com 2.8, 2.9, que aí a própria máquina puxa, tá bom? Tudo isso é configurado dentro da BIOS, e a BIOS é a responsável pela configuração inicial do computador, tá? Dentro dela tem um software, e aí eu falei para todo mundo aí, né? Em especial o pessoal que está fazendo robótica, que a gente tem esse microchip aqui. Tem um microchip lá dentro. É basicamente o mesmo chip, sabe por quê, gente? Esse chip da BIOS aqui, ó, ele pode ser regravado, tá? Quem está fazendo robótica sabe que toda hora que a gente faz um programa no Arduino, a gente pode jogar esse programa novo lá dentro. Ele é regravável, tá bom? A BIOS, a maioria das vezes, sim, é regravável também. Legal? E esse chip da BIOS aqui, é por isso que existe atualização de BIOS. Tá? Às vezes sua BIOS está com um programinha lá feio, assim, né? Meio esquisito. Aí você faz uma atualização, ele já passa a ficar um pouco mais elegante, igual essa outra metade aqui, que entrou agora. Olha a diferença dessas duas. Essa aqui é uma BIOS mais antiga, essa é uma BIOS mais moderna. Então você vê que o ambiente gráfico dessa BIOS aqui, que é mais ou menos as BIOS que estão vindo hoje nas máquinas, esse ambiente gráfico aqui é muito mais bonito, muito mais elaborado do que esse ambiente gráfico, do que esse ambiente gráfico aqui. Porém, os dois fazem a mesma coisa, tá? É basicamente mexer nas configurações do seu hardware. Ele não vai mexer na configuração ali dos softwares, não. Basicamente é no hardware. E aí a BIOS, né? Aí vamos pegar o conceito lá de novo. Ela tem essas duas partes. Ela pode ser o hardware e pode ser o software junto, os dois ali juntos. Por isso que ela é considerada uma memória EEPROM. Memória EEPROM quer dizer apagável, é o E de erasable, ou seja, apagável, e o PROM de programmable. O PROM, desculpa, o P, aliás, perdão, o E de erasable, apagável, o P de programmable, ou seja, programável, e o ROM é read only memory, ou seja, uma memória apagável e programável ao mesmo tempo. Então, o que está ali dentro você pode apagar e reprogramar tudo, ou só reprogramar tudo, enfim. Tem várias formas de você atuar nessa BIOS. É claro que tem uns aparelhos especiais para você refazer essa programação, etc e tal. Tem uma maneira certa de fazer essa programação, que não vamos entrar aqui no nosso curso, porque a gente não tem recurso para isso, né? O legal era ter feito no bimestre passado, mas nem lá na escola tem recurso para isso. Bom, no semestre passado, em arquitetura. Beleza, então isso aqui é a BIOS. Aí o que eu preciso que vocês entendam aí da BIOS? Primeiro isso aqui, ó.
Esse nome BIOS significa Basic Input Output System, ou seja, sistema de entrada e saída básico, tá bom? Ou sistema de saída e entrada básico, tanto faz. Aí a tradução aqui, ela não precisa ser a mais literal possível não, tá? Ou eu posso chamar de sistema básico de entrada e saída, ó, qualquer uma das três. Sistema de saída e entrada básica, ou seja, você lê de trás para frente. Você lê desorganizado, sistema básico de entrada e saída, tá bom? Ou sistema de entrada e saída básico, ou seja, foram 4 opções, né? Isso, acho que foram 4 opções aí. Então, qualquer uma dessas formas que você fizer a leitura, tá tudo certo. Porque ele é o primeiro programa e é o primeiro hardware do seu computador a ser ativado depois, naturalmente, da fonte, porque primeiro você tem que ligar. Mas a fonte, ela não costuma ser inteligente, né, como a própria placa-mãe ou a própria BIOS. Bom, então é isso que vocês têm que entender aqui, que ele é o sistema básico de entrada e saída. É ele que vai fazer toda a verificação do seu computador antes dele iniciar. E lá dentro, a própria BIOS, aquele programinha que a gente viu lá dentro, esse ainda aqui não, tá aqui, mas não. Esse próprio programinha que a gente viu aqui dentro da BIOS, né, aquele azulzinho lá, ele já é um sistema operacional muito básico, muito primitivo, por mais que o desenho gráfico tenha modernizado hoje, ele é um sistema operacional primitivo, porque ele vai verificar ali passo a passo cada um dos seus componentes mínimos para o seu computador funcionar. Então vamos pegar lá. Ele vai ver se o processador está presente, certo? Ah, professor, ele funciona sem o processador? Funciona sem o processador. É tanto que se você tirar o processador, o computador liga, ele começa a mostrar ali que está ligando, e aí ele começa a apitar. E aí vai aparecer na sua tela, provavelmente, a informação, ó, tá faltando alguma coisa aí na sua máquina, não estou encontrando o processador. Se tiver com o processador lá e ele mostrar esse recado, pode saber, tem algum problema no seu computador, que pode ser uma ponte norte, ponte sul, que está dando defeito e não está encontrando o processador ali. Beleza. Depois ele vai verificar. Aliás, a primeira verificação não é se ele tem processador, não é se ele tem memória, não é se tem teclado, não é se tem mouse, nada disso. A primeira verificação que ele faz é se tem monitor. Porque se não tem um monitor, não, perdão, uma placa de vídeo, tá? Porque você pode ligar o computador sem monitor encaixado nele lá, sem problema. Mas a placa de vídeo tem que ter, porque ela precisa enviar recados para a placa de vídeo para ela botar a placa de vídeo botar na sua tela lá, falar, ó, esse computador aqui tá legal, ou esse computador eu tô abrindo o computador, ou esse computador não tá legal, tá faltando coisa. Beleza, placa de vídeo. Primeira coisa que ele vai olhar. Na sequência, ele vai olhar se você tem um processador. Porque o processador ele é muito importante, naturalmente, para você rodar todo o seu sistema operacional. Tá bom? Depois, na sequência, ele vai verificar se você tem a memória. Que é o quê? A máquina de von Neumann aqui, ó. Basicamente. Primeira coisa que ele vai verificar aqui, depois da placa de vídeo, é a máquina de von Neumann, se ela está presente ali. Se ela está funcionando, se está tudo montadinho lá. Por fim, ele vai ver mouse, teclado, saída USB, as coisas mais básicas. Antigamente, né, parece até que era no milênio, se bem que era no milênio passado, cara. 1995, 96, até 2000, se eu não me engano. Tá? 2000 já é esse milênio, né? Quando você ligava o computador, se você não tivesse com um teclado conectado na máquina, ele não passava. Porque muitas vezes a máquina tinha senha, e aí ele já não deixava passar. Ó, você está sem teclado, você está sem mouse, você quer fazer o que nessa máquina? Você precisa de uma interface para você operar a máquina. Sem mouse ele até deixava passar, mas sem teclado não. E tudo isso quem é que faz a verificação? É a BIOS, é esse sistemazinho operacional ali chamado BIOS, que ele vai verificar se o teu sistema inicial ali, todo o seu hardware, ele está com o mínimo necessário para funcionar, tá bom? Então tá aqui, ó, é um firmware não volátil pelo seguinte, quando você desliga ele permanece lá os dados, né? A não ser que você tire um jumperzinho lá, que aí na aula de montagem e configuração vocês muito provavelmente vão ver. Quando você tira o jumper lá, ele zera algumas coisas, igual relógio e tal, mas outras coisas permanecem. Fala, Augusto, quer falar alguma coisa? Não, né? Então tá. Então vamos lá. Aí o pessoal que está fazendo robótica também, né? O chipzinho do Arduino lá, ele é um chip não volátil. Quando a gente desliga o programa, fica lá dentro. Até você trocar por outro programa, tá?
durante o processo de inicialização, né? Ele realiza a inicialização do hardware, né? Fornece serviço, tempo de execução para sistemas. Aí aqui já esquece que aqui já está um excesso. O legal de vocês entenderem é isso aqui, ó, que ele é o sistema básico de entrada e saída, tá bom? Que ele é um firmware. O que é um firmware? Firmware é toda a mistura de software e hardware. O chipzinho do Arduino, né, o 328P, ele é um firmware, porque ele é um hardware onde você coloca um software lá dentro e os dois vão juntos, tá? Para onde você mandar. Esse sistema básico, a parte do software, já vem instalado nela, tá? Na memória permanente da... Perdão, aqui tem um erro, tá? Vem para instalar permanente na placa-mãe do computador. O chip vem instalado na placa-mãe, tá bom? O chipzinho, ele vai instalado lá na placa-mãe. No Arduino não, né? A gente consegue tirar esse chip aqui. Esse não. O SMD a gente não tira, não. Mas o FPGA a gente pode tirar e botar outro aqui com outro programa, que ele vai funcionar com outro programa. Você não precisa mudar a placa inteira, só muda o chip. É muito legal por isso. Né? E é uma das coisas legais para a gente comparar com o Arduino aqui, não é por causa do pessoal de robótica que está aí, é porque você consegue perceber que um computador ele não precisa ser gigantesco. Né? Ele precisa ter algumas interfaces aí, ele pode ser um computador pequenininho. E é o primeiro software, né, e hardware a ser executado quando se liga a máquina. Então daqui eu precisava que vocês entendessem isso, que a BIOS ela é formada por um chip e um software dentro dela, ou seja, a gente chama isso de firmware. Ele é o sistema básico de entrada e saída, que verifica se a máquina está toda ok para começar a operar. É tanto que se estiver faltando uma coisa, faltou memória, por exemplo, não tem memória no computador instalado, a BIOS começa a mandar um buzzerzinho, um apitinho, é igualzinho a gente usa na robótica, tá? O pessoal da robótica aí, ela manda aquele buzzerzinho ficar apitando. Aí você já viu, apitou, seu computador começou a apitar o tempo inteiro, intermitente, tem alguma coisa faltando ou tem alguma coisa com problema. Geralmente o que a gente faz? A gente abre a máquina, tira a memória, passa uma borrachinha lá na aula de montagem e configuração, vocês vão ver isso. Passa uma borrachinha lá nos contatos, caixa limpa, né? Caixa lá de volta, às vezes geralmente volta a funcionar. Mas não é só computador que tem speaker. Não, Gabriel, é o seguinte, tem um aparelhinho, deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Eu acho que eu tenho ele numa caixinha, peraí só um pouquinho. Mas eu não sei onde eu botei o meu chip FPGA. Então tá aqui, ó. O buzzer é esse. Deixa eu tentar pegar bem na basezinha dele. Isso aqui é chamado de piezo também, tá? A gente chama de buzzer ou piezo. Ele é uma películazinha que tem aqui dentro. Conforme você joga energia, ela vibra, né? E o som nada mais é que a vibração do ar. Aí ela faz a vibração. Então esse buzzerzinho aqui, ó, começa a apitar. Tá bom? Muitas vezes você pode usar. Quem foi perguntando no chat aí? Gabriel. Muitas vezes hoje, alguns computadores, eles fazem apitar realmente o speakerzinho interno que ele tem dentro da máquina. Tá bom? Tem um speakerzinho interno em algumas máquinas. Mas não são todas não. As mais antigas mesmo é tudo buzzer. Tá bom? É tudo esse piezozinho. E na verdade um alto-falante nada mais é que um piezo maior, cara. Tá? Na essência, é um piezo maior. Acabei de deixar cair o meu aqui e quebrar, beleza. Ainda bem que tem mais uns 30 ali dentro. Tá, eu estava montando um computador ontem e tinha visto isso. É um buzzerzinho. Quando dá problema, ele começa a apitar. Se tiver sem memória, sem processador, ele vai apitar, certeza. Bom? Aí, Gabriel, qualquer coisa aí, tiver na dúvida, manda um e-mail aí. Geralmente eu respondo e-mail na quinta-feira, tá? Quinta e sexta.
Se eu não responder na quinta, na sexta eu mando. E a alimentação da fonte, apita. Já começa que se você não colocar a fonte, ele nem liga, né? Então, pelo menos colocar a fonte no lugar que tem que colocar. E geralmente quando o problema é na fonte, ele desliga, tá? Às vezes se a fonte, eu preciso de, sei lá, 100 watts para ligar a placa-mãe. Se a fonte estiver fornecendo 50, ele já nem liga, ou já dá uma pitadinha ali e olhe lá. Né? Se der uma, duas apitadinhas e parar, beleza, deixa quieto. Tá bom? Acontece, professor, onde eu estava mexendo com o computador, né, mais antigo, Sim. Aí eu tinha conseguido uma fonte. O computador tinha ligado, aí depois desligou, né? Eu pensei que o computador tinha queimado coisa do tipo, mas eu fui olhar, eu apertava o botão, ligava, não dava vídeo, e a placa-mãe tava com LED ligado, sabe? Uhum. Aí eu quis dizer que o problema de alimentação é que, aparentemente, o computador tinha feito barulho do speaker direto, depois desligou e não ligou mais. Speaker não, Qual é o mesmo negócio? Buzzer. Buzzer, Apitou e não ligou mais. Aham. Tem duas coisas aí. Uma, você vai ter que verificar se a tua fonte estava em 220. De repente, tu queimou a fonte e nem viu. É uma possibilidade, tá bom? Dá uma olhadinha. O problema era a fonte, eu já troquei já. Trocou, né? Era a fonte? Tá, que eu não entendi. Aquelas fontes genéricas, acontece. Não, mas mesmo a genérica, mais vagabundinha aí que você compra aí, funciona. Se bem que as placas-mães hoje, elas avançaram tanto que elas estão exigindo um pouco mais de energia, né? Até o próprio processador avançou muito e está exigindo. Então acontece que às vezes realmente a fonte não está dando conta mais, né? E fonte está caro. Pô, fui atrás de fazer uma mineradora ali de moeda digital, né? A fonte tá pior comprar a fonte do que todo o resto. O resto é fácil, a fonte é que é caro. Tá ficando cara. Eu tenho uma pergunta em relação a BIOS. A questão de 32 bits e 64 tá ligada a BIOS também? Eu sei que tem, eu sei que tá ligado ao processador também, a arquitetura dele. Não necessariamente, tá mais ligado ao processador. É claro que assim, tiveram que modificar as BIOS, pelo menos desses novos computadores que pegam processadores de 64 bits, né, para a BIOS entender. Mas mais essencialmente foi no ano 2000 que teve essa mudança. De 1999 para 2000, tava todo mundo louco. Vocês não lembram disso? Vocês acham que vocês nem eram nascidos, né? Vocês sabem todo mundo que é alguma coisa. 18, 19... você não tinha nascido. Não, 2000 nem. De 1999 até a virada do ano 2000, tava todo mundo louco, mercado financeiro, todo mundo falando, bicho, os computadores vão dar pau agora, no ano 2000. Bug do milênio, né? Bug do milênio. Porque tava todo mundo acreditando que quando mudasse de 99 para 2000, as BIOS e os próprios sistemas, eles iam voltar, né, iam zerar o relógio, né, a data do relógio, e voltar como se fosse para 1900, se eu não me engano. É porque eram os dois últimos dígitos, né, que contavam. Eram os dois últimos dígitos que contavam. Então você imagina, se zerou, volta pro 00, né? 00 é o quê? O ano 1 praticamente. E aí o problema não são os computadores pessoais que a gente tem em casa. Esse aí a gente ajustava de novo, botava uma data antiga lá e estava tudo certo. Continua funcionando. O problema é um grande servidor de um banco voltar no tempo, né, nas datas lá, e não conseguir registrar mais nenhuma transação. Mas resolveram isso rápido, não teve estresse, acabou, passou e foi tudo muito tranquilo, né? Aí sim, quando vieram os processadores de 64 bits, que são esses que tem 2 núcleos, 4 núcleos, 8 núcleos, aí vai, né? Eu não sei nem por que não lançaram os de 128, né? Eu não vi nenhuma perspectiva, eu acho que não tem mais necessidade de lançar, pode ser isso, necessidade nenhuma. Aí sim, modificaram as BIOS para elas aceitarem, né, o processamento em 64 bits também, mas é muito pouca coisa, só para ela dar aquela reconhecer o processador basicamente, tá? E as novas memórias também que chegar. Mas essencialmente não mudou muita coisa mesmo. Tá? Mudou ali a interface gráfica, mas as coisas que você mexe, altera, é a mesma coisa de 20 anos atrás, 25 anos atrás. Essa pergunta de um computador de um colega é que ele tem o Windows 10, só que a versão de 32 bits, processador baseado em 64, né, DDR3. Aí acontece, eu tava na dúvida se a versão do Windows poderia limitar a memória RAM, sabe? A quantidade de memória RAM disponível. Não, calma lá, vamos devagar, por partes. O seu colega está com um computador, ele é de o processador é 32 ou 64? 64 bits. 64 bits. Ele está com Windows 10 de 32. Aham. Na verdade, ele não limita a quantidade de memória, ele limita o processamento do sistema operacional, fica mais lento, 50% mais lento, né? Porque você tem é como se você tivesse um canhão para dar um tiro numa formiga.
né, e aí você não consegue atirar porque você só tem bala de 38. Mesmo que você coloque as balas de 38 lá aqui exemplo, né, mesmo que você coloque as balas de 38 dentro do canhão, o canhão não vai atirar, né, mas seria mais ou menos isso. Então, assim, o ideal mesmo é ele colocar um sistema de 64. Rapaz, você tem um processador de 64, manda esse cabra botar um Linux lá e virar homem, moço. Rapaz, bota um Linux aí pra você virar homem. Pronto, aí o cara vai ficar até injuriado. Fala, que isso, rapaz? Brincadeira. O Linux hoje é para todo mundo, cara. Há um tempo atrás ele foi uma coisa só para técnico, e a gente vai ver isso hoje. Se der tempo, né? Que nós estamos aqui batendo papo e eu estou enrolando. Mas basicamente é isso, pessoal. Vocês têm que entender de BIOS. O sistema de entrada e saída, ela controla o início, né, a inicialização do seu computador, fazendo uma verificação do seu hardware ali, e ela é um firmware, que é software misturado com hardware. Então, se antes vocês só conheciam hardware e software, vocês têm agora a terceira opção, que é o firmware, que é a mistura dos dois, software e hardware. E aí sobra nessas nomenclaturas aí o peopleware, né, que são as pessoas no meio da informática, inventaram esse termo aí, mas não tem muita função prática não, tá bom? Então vamos lá. Bem, então aqui acabou, que eu só tinha essa entrada aqui sobre BIOS, que eu precisava falar com vocês. Então desse slide aqui eu vou disponibilizar daqui a pouquinho para vocês, vou fechar ele aqui. E aí tem um outro, que é o da nossa aula passada, né? Se eu não me engano, a gente tinha parado aqui no Shell, né, na apresentação essa apresentação aqui das telas dos terminais, né, tanto do Linux quanto do Windows. Então vocês veem aqui uma tela de terminal, né, que foi o que eu falei no finalzinho da aula passada, né, e aí veio dentro da história que o Unix, né, foi distribuído gratuitamente para todas as universidades. Aliás, no Brasil, nessa época, nós tínhamos o governo militar, né, 70 e poucos, 74 e tal, 75, e a gente tinha uma empresa aqui no Brasil que era a Itautec. Eu não sei se era da Itaú, não me lembro da história, tentei até olhar depois para ver para vocês. Era uma empresa que estava desenvolvendo computadores aqui dentro, empresa brasileira. Se eu não me engano, não era da Itaú, não, era só o nome que parecia que era da Itaú, mas não era. Começando a desenvolver computadores aqui dentro, porque o governo militar não deixava trazer computador de fora, né, por uma questão de segurança, aquela coisa toda. Eu acho até que deveria ter continuado algum processo de construção do computador brasileiro, né? E aí eu tenho alguns colegas que são da área de humanos, né, que falam assim, não, rapaz, o Brasil ele tem que se especializar em agricultura. A gente não pode ficar construindo tecnologia, não, porque isso custa caro para a gente. Cara, caro custa você comprar a tecnologia dos outros. Para mim isso é caro. Quando você tem a tecnologia, tanto que a nossa tecnologia de agricultura, a gente investiu tanto na Embrapa, né, em alguns anos aqui no Brasil, que hoje a gente tem as melhores, eu diria assim, as melhores tecnologias de plantio, por exemplo, de milho, elas estão aqui no Brasil. A gente dá de 10-0 em americano. Agora imagina, né, a gente ter nas nossas cabeças aqui desenvolvendo o nosso próprio computador aqui dentro do Brasil, não necessariamente para ser aquela coisa, eu chamo assim, aquela coisa socialista de temos que fechar tudo aqui, deixar tudo fechado. Não, para vender para o mundo mesmo, uma coisa melhor, né? O inventor do Bina, né, quando você olha o seu número no celular e aparece lá, alguém te liga e você vê o número no celular, o nome daquilo lá é um Bina, é um identificador de chamada. Um brasileiro que inventou, cara. O cara trabalhava aqui na Telebrasília, né, que depois virou Telebrasília Centro-Oeste, depois TCO, né, depois de TCO virou a Brasil Telecom, depois a Oi comprou a Brasil Telecom. Cara daqui de Brasília, tá? Numa época em que, assim, ninguém desenvolvia tecnologia, o cara foi e inventou esse negócio. Só não registrou, né, perdeu uma grana violenta com essa história, tá bom? Beleza, então aí a gente falou na aula passada dos primeiros sistemas operacionais, né, que a Microsoft comprou aqui o DOS ou DOS, né, que primeiro se chamava QDOS, que era Quick and Dirty Operating System, ou seja, sistema operacional rápido e sujo, tá, do tal de Tim Peterson por 50 mil, vocês já viram esse filme, né, e realmente isso aqui deveria estar nos livros de história, como os caras falam lá. É o tipo de coisa que não entra no livro de história. Isso aqui foi a revolução, o início de uma revolução da informática como a gente vê hoje, né? E isso não é mostrado. Seria como descobrir, estar no livro de história, as invenções de como as pirâmides foram construídas. Pô, tinha que estar no livro de história. Deixa eu só botar um aqui.
eu vi vocês. Aí beleza, a IBM convidou a Microsoft para ser parceira ali e tal, né? Só que aí chegou um momento que a IBM falou assim, peraí, nós estamos muito dependentes desses caras, vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu olhar o chat aqui, eu estava montando computador tal, quando bota na chave. Não, o Marcel tá falando aqui que quando bota na chave errada também, né? Apita tudo, pipocando. É o seguinte, instalação da fonte no computador só tem um lugar onde ela encaixa e ela só encaixa de um jeito, a não ser que você faça muita força e faça besteira. Mas ela vai encaixar num lugar só, tudo certinho. Hoje na informática ela tem essa vantagem, né? Nós da área de TI. A gente tenta fazer tudo padronizadinho para não ter dúvida na hora de fazer determinadas coisas, tá? Linux muito estranho, Eduardo? Não é não, cara, é costume. Quando eu peguei o Linux, daqui a pouco eu vou falar de uma história do Linux, daqui a pouco de quando eu peguei também, que foi o primeiro, foi o Kurumin, tá? Tá até no exercício de hoje. É costume, tá? Sistema operacional é costume. Você não acostumou a usar um Android? Ah, professor, porque eu uso desde pequenininho. Você usa desde pequeno. Então, quando você usa desde pequeno uma coisa, rapidinho você acostuma com ela. O Windows também, se você me pedir, eu trabalhei com Windows de 99 até 2006. Depois comecei a trabalhar com Linux. Depois eu passei a usar só Linux. De vez em quando ia lá dar uma mexida no Windows. Hoje, se você pede para eu mexer no Windows, eu já tenho dificuldade, porque eu já mexo muito pouco. Eu tenho algumas dificuldades. Normal. Aí você vai na internet e resolve. Mas me pede para fazer umas coisas no Linux, eu faço um monte de coisa, ainda faço mais rápido do que faria no Windows se eu tivesse vendo os dois pau a pau o tempo todo ali, tá bom? O Windows espiona a gente, Marcel. Marcel, quem é que não espiona a gente, Marcel? Quando você loga na internet, quando você entra na internet, naturalmente, cara, todo mundo já sabe que você tá, todo mundo assim, né? Os responsáveis pela internet já sabem qual é o seu endereço IP, da onde está saindo sua conexão, quem é. Então, assim, um tempo desse saiu aí uma briga, porque não, os Estados Unidos estão espionando o Brasil. Já começa que os Estados Unidos espionam todo mundo e quase todo mundo espiona os Estados Unidos também. Então, é aquelas teorias, não é nem teoria da conspiração, isso é verdade, tá? Todo país espiona o outro. Aqui no Brasil mesmo foram pegos 2 americanos, acho que na Bahia, bem aqui do lado, tá? Não falo na Bahia, é bem aqui, em Barreiras, poucos 300 quilômetros daqui, 400. Esses 2 americanos foram presos, não sai no jornal isso, é lógico, né? Foram presos espalhando um tipo de mosca lá que come a plantação, pra vocês terem ideia. Então daí você tira, né? O famoso bioterrorismo. Claro que não necessariamente é do governo americano, pode ser simplesmente um contratado de uma empresa concorrente fazendo esse tipo de coisa, pra vocês terem ideia. Bem de boa montar fonte. Fonte é facinho, é difícil organizar os cabos. Rapaz, nada que um elástico não resolva. Até uma xuxinha dessas de cabelo aí, você amarra tudo num canto, um para cada um, tudo certo. Duck Go. Marcel, eu lembro de alguma coisa disso, mas nunca mais falei. Pensei nisso, não. Nunca mais vi, não. Mas o Windows não tem algumas vantagens? Claro, sendo o SEO mais utilizado do mundo, não? Claro que tem sim, Lucas. A gente precisa sempre avaliar o seguinte, a utilidade da coisa, tá, do sistema operacional. O Windows, ele é muito fácil do usuário comum aprender. Isso é certo. O Linux, ele ficou... Na verdade, aconteceu uma coisa muito interessante. A Microsoft, quando aqui, ó, nesse ponto aqui, né, quando a IBM surgiu, você viu sozinha, concorrendo diretamente com o MS Windows 95, Microsoft Windows 95. Nessa época do Windows 95 aqui, ó, a Apple já tinha desenvolvido o Lisa, né, o computador Lisa, com uma interface gráfica. O Windows ainda não estava nem pronto, o 95. Tá? Então, assim, o problema do macOS é que não tinha para vender aqui no Brasil, e a maioria dos computadores que a Microsoft botou o Windows 95 dentro eram baratos, extremamente baratos. E se você assistir o filme lá do Steve Jobs, o primeiro, tem 2, tá? Steve Jobs. Eu acho que o nome do filme é até Jobs só. Se você assistir o primeiro filme do Steve Jobs, que é com Ashton Kutcher, acho que é Kutcher, se não me engano, você vai perceber o seguinte: os computadores da Apple, tá? O Jobs, ele não queria saber o preço que o computador ia sair, ele queria saber de fazer um computador excelente.
né, bastante utilizável e tudo mais. E isso aqui ficou caro para as empresas comprarem. E o Windows não, o Windows 95 ele saiu num monte de computador, até da IBM. Tá? Fala que a IBM seguiu sozinha, nada, pegou um monte de Windows 95, botou dentro também e revendeu, porque o software da Microsoft era barato. Tá certo? E o computador, a IBM tinha expertise em fazer, então estava tudo certo. Só que, assim, boa parte do Windows 95 ele já foi baseado no macOS do Lisa, tá? Que é o Apple II, se não me engano. Então você percebe que tem muita cópia de outro sistema operacional ali dentro. Então a questão foi só a grana para comprar ou vender esse negócio, tá bom? Então todos esses sistemas operacionais, menos o macOS, tinham interface de modo texto. Então antes do Windows 95, né, já tinha o macOS, que era a interface gráfica, que é essa beleza que vocês veem aí na tela de vocês, nos celulares. A gente chama isso de interface gráfica. Aqui não, cara. Tanto o Windows quanto o próprio... Deixa eu ver se eu consigo passar para trás aqui, volta. Né, o próprio Linux, o Unix e tal, era tudo modo texto, assim, ó, não tinha gráfico. Só depois que veio o Windows 3, que aí eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, tá bom? Que chegaram as interfaces gráficas para popularidade, né, para população. Mas o Mac, né, que era para poucos ricos ali, ele já tinha interface gráfica bem antes do Windows 3 ainda, tá? E o Linux ainda estava caminhando, porque o Linux, ele realmente, gente, na década de 70, ele era difícil para uma pessoa comum, né, um usuário comum, que somos nós aqui em casa, usar. Eu já não sou mais, porque eu já uso bem há muito tempo e faço coisas avançadas nele. Porque para você rodar um Linux, você precisava comprar um CD ou ganhar um CD de alguém, que era gratuito, CD não, disquete, desculpa, ideia do disquete. Pegar os disquetes, botar na máquina, dar uma pancada de comandos para ele poder instalar. Inclusive fazer uma coisa que a gente chama compilação, né, que a gente viu lá na arquitetura de computadores nas aulas anteriores. O processo de compilação ele é o quê? Você pegar o programa, transformar em zeros e uns para a máquina entender, né, transformar em código binário. Você tinha que compilar o Linux, era um saco. Né? O DOS não, ele já vinha compilado, mandava abrir os programinhas ali, era tudo telinha preta, mas o programinha estava ali, igual que onde você vai em alguns bancos hoje, Caixa Econômica tem muito disso. Tela preta lá, você vê o cara operando na tela preta, você fala, por que não é uma interface gráfica? É porque o sistema é tão antigo e funciona tão bem que não vale a pena mexer, é custo mexer nisso. E de repente um erro que você comete ali reprogramando tudo, para ficar com interface gráfica, danou-se, tá? Custa caro, pode custar caro. Banco principalmente, o banco odeia perder dinheiro, tá? Então aqui era a interface do DOS, ó, né, essa interfacezinha DOS preta também, mesmo esqueminha. É tanto que quando vocês abrem o Windows, às vezes você desliga o Windows do nada, aí ele volta com uma tela mais ou menos preta assim, ó, tá? Nada mais é que o DOS aqui. O Windows, você tem o DOS, e aí em cima do DOS você tem o Windows rodando. Essa que era a verdade, né? Hoje não, hoje você já tem o Windows direto rodando na máquina, tá? Mas ainda assim você consegue ver umas telas escuras no Windows aí. E esse aqui é o famoso Windows 3, tá bom? Foi a primeira interface gráfica da Microsoft, né? E o legal é que eles chamaram o nome ficou muito bacana junto. E isso facilita popularizar, tá? Você vê aqui, ó, Windows por quê? São as janelinhas. Então você sai disso aqui, essa tela preta, onde você tem que ficar dando tab, apertando tab no teclado, para esse cursorzinho aqui ir mudando de opção, né, ou apertando Enter para baixo, para cima, e aí você passa a ter a operação com o mouse, que é isso aqui, que para uma pessoa leiga é muito mais fácil você aprender com íconezinhos na tela, tudo organizado, do que necessariamente você aprender digitando comandos, que foi um dos problemas do Linux na época. O Linux, ele sempre foi, de todos esses sistemas, Apple, Unix e Microsoft, de todos esses sistemas, para mim o Linux ele sempre foi o mais, ele é o mais bem construído, essa que é a verdade. Tá? Depois que a Apple aprimorou um pouco mais o macOS, e ele passou a ser o melhor em termos de qualidade final, tá bom? Mas é muito mais fácil você trabalhar com isso aqui, para um leigo, né, do que trabalhar com isso aqui. Vocês que são técnicos em informática, vocês vão aprender a mexer algumas coisas aqui que vão te facilitar a vida 200%, mais do que trabalhar aqui, tá bom? Numa interface gráfica.
Só que o Windows tinha um problema. Ele era sistema fechado e pago. Por ser fechado e pago, quando ele dava um problema, ninguém conseguia corrigir. Tinha que ficar esperando, tem que ficar esperando a Microsoft, até hoje, lançar uma correção para você colocar na máquina, né? Em 2013, acho que foi 2013, o Windows a Microsoft lançou uma atualização para o Windows 7. Foi o 7 ou foi o Vista? Acho que foi o 7. Uma atualização para o Windows 7. Deus e o mundo instalou e bloqueou a máquina de todo mundo que fez a instalação. Como eu usava Linux, né, fiquei de boa, tá bom? Ah, professor, mas você nunca teve um problema desse no Linux? Até hoje não. Tem problema de travamento, que acontece em qualquer sistema operacional, acontece no Windows, no Linux, no Mac, acontece. Mas de ter bloqueio, de você não acessar a máquina, não conseguir acessar o sistema operacional, nunca tive não, tá bom? Com Linux não, com Windows já tive, bastante. Então daqui, ó, isso aqui foi a grande revolução da Microsoft, Windows 3. Ele saiu de um modo texto para entrar no modo gráfico. E esse programa aqui, ó, o Windows mesmo, aqui é o Windows, tá? Você precisava, ele rodava em cima do modo texto. Você digitava aqui Start Windows, ou Start Win, ou Win, WIN, você digitava WIN e ele abria o Windows 11 aqui, certo? E aí as pessoas começaram a trabalhar aqui e acharam muito melhor, é lógico, né? Porque olha só, calculadora disponível, notepad, né, um paintbrush, um terminal, se você quisesse conectar com a internet, um terminalzinho de conexão, então muito tranquilo, né? Melhorou 1000%. Na sequência, quem é que veio junto? Veio a Apple logo na sequência e veio, né, também a comunidade Linux, que o Linux é comunidade. E aí foi lançado, véio, o que eu considero até hoje um dos melhores sistemas operacionais que eu já vi, que é o Windows 95. Você pode olhar toda a imagem do Windows 95, tem essa imagem de nuvens aqui no fundo, e se você olhar o Windows 10 hoje, quem está aí com 10 depois, você ainda vê essas janelinhas assim, meio cinzas e tal, porque é o seguinte, está funcionando, não mexe, deixa quietinho, bonitinho, do jeitinho que tá, né? Eu estava dando aula de banco de dados semana passada, né, não tive aula com vocês por causa do feriado, e aí eu tinha que fazer uma configuração, acho que bem aqui inclusive, ó, System Properties, fazer uma configuração, né, para instalar um banquinho de dados lá no computador de quem tinha o Windows. Era essa mesma janelinha, basicamente, só mudava o símbolo aqui, porque já está mais modernizado, o computador não é mais esse e tal, mas a janela é basicamente a mesma, do mesmo tamanho, isso assim, desde 1995, cara. Então algumas coisas os caras nem mexeram, e isso é muito bom, aprenda uma coisa agora. Quanto menos você mexe no seu software, mais fácil do cliente se viciar nele, tá? Ou seja, toda vez que você muda a cara de um programa de computador, essa é uma das desvantagens do Linux, na minha opinião, mas melhorou muito com o Ubuntu, porque desde 2010, 11 mais ou menos, não muda muito a cara dele, muito pouquinha coisa. Quanto menos você muda, mais a coisa vai ficando popular, tá bom? E o 95 ele mudou assim, muito pouco, ele mudou imagem de fundo, como você acessa aqui, do 95 para o 98 não mudou quase nada, tá? Esses ícones aqui são basicamente os mesmos, lixeira, tal, computador, sistema. Então isso foi muito legal, só que o sistema é fechado, né? Você não consegue corrigir esse problema. Aí na sequência, em 90, Linux Torvalds, aí vem o Linux, né? Aliás, na sequência sim, né? Isso ali é o Windows 95, isso aqui na sequência da criação do Windows 3, tá bom? Linus Torvalds, esse cara aqui é o cara do negócio, tá bom? Linus Torvalds, são dois caras, Linus Torvalds e eu vou botar um outro aqui, que é o Richard Stallman. Richard. Operacional, né? Pra... Bagunçou a voz aí, repete devagar aí. Isso só para sistema operacional para otimização da máquina. É porque eu já tô tão acostumado com Windows e eu acho ele assim tão bom. Deu uma embolada aqui, Arthur, ainda. Fala bem devagar. Isso tudo é só isso tudo é só sistema operacional, é porque eu já tô acostumado há tanto tempo com Windows e acho ele tão bom. Já tentei usar Linux, só que eu
Não consegui. Você vai entender por que hoje é fácil usar o Linux. Quando a gente chegar na parte de usar os dois sistemas, você vai ver. Hoje é muito mais fácil. Já foi difícil, cara. Não vou negar isso para vocês, não. Já foi coisa assim de programadorzão. O Windows não, já nasceu para o usuário comum, tá? Então a gente tinha aqui o Windows 95, que hoje já nem, se você for comparando, não mudou muito não. Ele melhorou a estética, mas é basicamente a mesmo menu iniciar aqui embaixo está escrito Start. Deixa eu tirar isso. Pronto. Então vendo que lá embaixo está escrito Start, né? Se você olhar ali onde está escrito Start, o que mudou ali? O cara botou uma bolinha lá com a janelinha do Windows, só isso, tirou o Start de lá. Eu acho que não deveria nunca ter tirado, tá? No Windows 95 em português, ali inclusive está escrito assim, iniciar. Pronto, é ali que você parte. Então é porque é costume mesmo, você vai ver. Aí em 90, né, a gente falou um pouco do Microsoft, Bill Gates, etc e tal, o Linus Torvalds, que era um estudante finlandês, ainda finlandês, tá? Ainda era estudante de engenharia, estava na universidade de engenharia. Ele lançou um comentário numa lista, né, na antiga internet, na Usenet, é como se fosse deixa eu pensar, como se fosse o Instagram da época, tá? De 90, mas era tudo texto, é igual vocês têm aí do lado. Eu estou escrevendo aí no chat, não está aparecendo do lado? Era desse jeito, tá? Aquilo era o máximo, era o nosso meeting naquela época, era só isso aí, ó, que está na lateral de vocês aí no chat. E aí a gente ia falando via chat, não tinha voz não. Bom, imagem nem pensar, que era pesado pra caramba. Então o Linus, ele postou um comentário dizendo que estava desenvolvendo um sistema, um núcleo, cuidado, aí eu vou escrever aí na lateral, ó, núcleo de sistema operacional, o nome dele é kernel. Eu tinha uma professora na universidade que ela vinha do Nordeste, ela falava kernel, né? Mas o nome correto é kernel, tá bom? Ou kernel, né? Mais complicado ainda, tá bom? E aí ele perguntou nessa lista de discussão se alguém queria ajudar, etc e tal, né? E aí o Linux, se você reparar aqui, a gente chama hoje o sistema operacional inteiro de Linux, de certa forma é um erro, tá bom? Mas é porque é tão mais fácil falar Linux do que você falar GNU, né? Que acabou virando Linux, tá bom? O que é o kernel? O kernel, ele é o núcleo do sistema. É ele que é o responsável. É como se ele fosse um processador do sistema operacional, tá? Em termos de software, tá? Não imagina o processadorzinho hardware, não. Imagina o software. É como se ele é o centro do sistema, é ele que faz a chamada para tudo. Só que sem o resto ao redor também, não tem sistema operacional. E aí o projeto GNU, que está aqui embaixo, que quem toca até hoje, é esse Richard Stallman que eu botei aí no canto para vocês do chat, né? Ele tinha os outros 95% do projeto pronto. O que o Torvalds fez? Ele ficou sabendo que tinha o projeto GNU, foi lá, puxou, porque é gratuito mesmo, baixou para a máquina dele, encaixou ali, é como se encaixasse um motorzinho numa Ferrari, né? Se você, não adianta você ter o carro e as rodas, né, e o câmbio, e não ter o motor. E não adianta você ter o motor e não ter o carro, as rodas e o câmbio. Foi a mesma coisa que pegar os dois e fazer assim, ó. Bota o motor dentro da máquina. Acabou, velho. Virou isso aqui, ó. Virou isso aqui. Sem o motorzinho aqui dentro, não funciona. E só o motorzinho sem o restante aqui também não presta, mano. Tá? Então, assim, casou direitinho as duas coisas, cara. E aí, como o projeto GNU foi todo de cima a embaixo, como ele era baseado no Unix, o próprio Unix, ele foi projetado com engenharia de software da mais moderna para a época, tá? Então é por isso que, por um lado, o Linux é complicado, é chato com algumas coisas, não vou negar isso não, tem umas coisas aí que são chatas pra caramba mesmo, e tem hora que dá vontade de desistir, sim. Assim como o Windows tem umas coisas que são chatas, tem hora que dá vontade de desistir. Só que o Linux, ninguém sabe como ele é construído. O Windows, perdão. Ninguém sabe como ele é construído. O Linux não. O GNU Linux, que eu vou chamar assim por enquanto, o GNU Linux, toda a documentação do software, todos os códigos do software, eles estão na internet. É só procurar, baixar, compilar, mexer, etc e tal. Tá? Só que o que rola nessa história? Você tem que ser, né, assim, fera em programação para poder mexer nesse negócio. Tá? Então não compensa. O que compensa é baixar e usar, e usando até se acostumar. Então, por um tempo, as pessoas, quando o Richard Stallman veio ao Brasil, eu até falei com ele lá, né?
Ele vem, o correto é chamar de GNU Linux e tal. Não colou, tá bom? Isso aí não colou. Ele veio aqui em 2002, 2003, logo no início do governo Lula. 2003. Ele tentou fazer aquela coisa de, olha, tem que chamar de GNU Linux, não é? O correto é esse, tal, porque o Linux é só 5% do projeto, o bojo mesmo é o GNU, papapá. Acabou que não colou, né? Não colou mesmo. O que ficou foi GNU Linux, foi Linux, né? Todo mundo conhece como Linux, que é um sistema operacional muito bem construído, tá? E por ser muito bem construído, tem umas complexidades, sim. Tá? Já o Windows não. O Windows eles fizeram umas gambiarras lá, aí todo programa que você faz, ele pega bem no Windows, porque ele tem gambiarra, só que a performance é mais baixa. Se você joga o mesmo programa no Linux aqui, a performance é mais alta. Você quer fazer um teste? Vou botar aí um programinha, chama KDE NLive. Esse é um programa escrito, ele é para edição de vídeo, tá? Cara, no Linux, o KDE NLive roda assim, ó, uma maravilha, rápido, funciona bem e tal. Você joga no Windows, ele come 5 GB de memória. Se você tiver 8, você vai trabalhar com 3, porque 4, 5, já vi até rodando até com 6 GB de memória, ele vai comer memória pra caramba. Pra vocês terem ideia. Por quê? Porque é muita gambiarra para poder fazer o programa funcionar bem. Então o Windows tem essa vantagem de quase todo programa que você instalar lá, ele rodar bem assim, ele funcionar, você conseguir usar, etc e tal, tem. Mas cada vez mais é um sugão de memória, porque tem muita gambiarra por trás e ninguém sabe como é que é feito essas gambiarras, né? Esse é o problema. É tanto que a Microsoft está começando a migrar para o Linux. Não se surpreendo se sair um Windows Linux. Teve até um projeto antigo que chamava Windows, né? Não vingou muito não. Mas se sair um Windows Linux dentro dos 3, 4 anos aí, não se surpreendam não, tá? E vocês terem que mudar para um Linux. Querendo ou não, no fundo vai rodar um Linux lá da Microsoft. Tá bom? E aí, né, a ideia do projeto aqui, cara, era ser um sistema portátil, né, do GNU Linux. Você pudesse instalar num mainframe aqui, mainframe eu falei na aula passada, né, um computador de grande porte, aqueles que ocupam a sala inteira e tal, e tirar aqui uma cópia desse aqui que está nesse mainframe, botar num outro e funcionar da mesma forma, tá bom? Então a ideia era essa, ele ser portátil. Como o Windows acabou se tornando um portátil, só que aí o Windows teve que separar. Fazer o Windows MT para grandes servidores e o Windows 95 para usuário comum. Tá bom? E a ideia era trazer o quê? É que ele funcionasse em mainframes e até em reloginhos de pulso, de certa forma. Tá bom? Claro que algumas coisas não funcionaram, mas muita coisa avançou. O Linux ajuda a avançar muito a tecnologia de software. Tá bom? E aí, ó, o projeto GNU, eu já falei, tinha 95% das ferramentas necessárias para montar o GNU Linux, né? Só faltava o motor lá, que quem desenvolveu foi o Torvalds, né? E aí, como ele achou, o amigo dele é que botou o nome dele de Linux. E aí, o nome dele é Linus. Aí o amigo dele falou, bota Linux com Unix, bota Linux, pronto. Virou Linux, né? Eles falam Linux. E aí, ó, hoje, aí o projeto GNU hoje, só o pessoal do GNU, hoje eles desenvolvem o sistema operacional Debian. Esse sistema operacional Debian aqui é o projeto GNU Linux. Tem as duas coisas misturadas lá, e eles desenvolvem o Debian. O Debian ele é 100% livre, ele apresenta alguns problemas por conta disso. Lá eles evitam colocar projetos que o código seja fechado. Então lá 100% dos códigos são abertos. Você até pode instalar um programa ou outro lá que não seja de código aberto, mas eles não produzem o Debian com programas que têm um código fechado. Lá é uma proibição. Já o Ubuntu, né, que é essa versão que eu estou usando aqui, que vocês estão vendo aí, é o Ubuntu. E o que é o Ubuntu? É o Debian com outra cara. Ou seja, toda vez que falar assim, esse sistema operacional é baseado no Debian. O que é o Debian? É um projeto GNU, tá? É um sistema operacional do projeto GNU. Só que no meu caso aqui, pegaram o Debian, tiraram a cara do Debian, botaram uma outra carinha nele e chamaram de Ubuntu. Assim como tem mais 1 milhão de outros Linux aí, com outros nomes, tá? Tem o ArcOS, Deepin, e aí vai. Tem um monte, cara. Aí é só procurar na internet que vocês vão ver, tem cada um mais lindo que o outro em termos de interface gráfica, inclusive.
Eu gosto do Ubuntu porque eu estou acostumado, tá vendo? A gente acostuma. Você acostumou com uma coisa, está funcionando bem, você não quer muito largar para não deixar... porque aí você tem um probleminha, você já desgosta da coisa e tal. Então aqui sempre funcionou bem para mim. De vez em quando aparece aqui na tela, apresentou um problema. Tá, aí eu vou lá e fecho, mas não tem... O resto está tudo rodando, então continuei. E aí, ó, todo sistema operacional que for baseado no Debian ou no Unix, tá? A gente vai chamar lá sempre de sistema operacional Linux-like ou Unix-like, tanto faz. É melhor Unix-like, tá? Vou até mudar isso aqui nesse slide. Deixa eu mudar aqui só um pouquinho. Unix-like. Pronto. Passar para lá. Ficou bem melhor. Unix-like é melhor assim, tá bom? Se tiver Linux-like também funciona, não tem problema não. E aqui, ó, é a cara de uma interface gráfica do GNU. Olha como é bonito o GNU, cara. Por mais que algumas coisas ainda pareçam ser um pouquinho primitivas, vocês não têm ideia o tanto que isso é bonito, tá? Se gostou, tem que ir, ótima aula, até a próxima. Não, beleza, vai lá, minha filha. Eita, ferro, são 18... Gente, eu não vou conseguir terminar as aulas, não. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar para vocês os slides, esses slides lá, tá? E aí vai ter um exercíciozinho, leiam os slides. Se tiver dúvida antes de fazer o exercício, manda mensagem que eu já vou respondendo hoje mesmo, até quinta-feira. Quinta-feira é o dia que eu tiro para responder vocês, tá bom? E aí a gente continua nas próximas. Tem pouca coisa aqui, né? Sobre os primeiros, que isso aqui ainda é só aquela primeira história, os primeiros sistemas operacionais. Não tá difícil não. Talvez você tenha que só fazer pesquisas muito pequenininhas e muito rápidas, de 1 a 10, são 10 questões. Tá? Alunos especiais são 5, tá lá na sala de recursos, tá bom? Tá lá também, tá bom? E desculpa ter passado... Rapaz, tô tão empolgado em contar a história para vocês que o tempo passa rápido demais. Eu acho que a aula de vocês, para mim, é a aula que passa mais rápido sempre. Tá? Tão bacana falar para vocês. E aí eu vou deixar os slides lá, tá? E deixa eu passar as questões aqui rapidinho, só para vocês darem uma olhada aqui. Que aí fica legal, vocês já dão uma olhada rápida e não tem essa de... Opa, professor, oi. Você ia explicar no final da aula sobre as recuperações, é porque eu não entendi. Calma. Só um pouquinho, já vou ver agora. Recuperação, nós vamos fazer o seguinte, né? Quem ficou de recuperação aí, muito provavelmente eu vou pegar e reabrir as atividades para o camarada completar. Completou as atividades lá, leu, vai ter que assistir os vídeos, as aulas, etc. Tal, completou as atividades, tirou uma nota lá razoável, beleza, já tá, vai em paz, né, até dezembro aí. Até o ano que vem, quer dizer, já tá, eu vou subir a nota lá, de acordo, claro que eu não vou subir para a máxima, porque tá entregando atrasado, né, bem depois, mas eu vou dar uma subida na nota. Só que eu vou mandar uma mensagem, vou tentar mandar mensagem de um por um, dizendo, pessoal, faz isso aqui, tá aberto, vai lá, corre atrás, faz agora, me entrega em até 15 dias. Acabou, 15 dias tá todo mundo recuperado. Então, não tem essa do cara falar, pô, professor, não tive chance, não sei o que, 15 dias dá tempo, tá bom? Deixa eu passar aqui rapidinho o exercício para vocês, só pra gente dar uma olhada. Peraí. Vai. Cadê? Tem que ativar a edição, não é possível. Novembro. Introdução a SO, deixa eu botar aí na lateral para vocês. Então tá aqui, ó. Deixa eu dar uma previsualizada no questionário. O sistema operacional Unix-like é aquele que tem por base um sistema DOS como terminal Linux. Bom, isso aqui a gente já viu, vocês já viram aí. 2. A BIOS é um hardware, uma memória onde é um sistema mínimo, então a gente falou sobre a BIOS, olha lá também. O significado de BIOS é tal. Os computadores de segunda geração, isso aqui eu falei na aula passada, né? O sistema operacional operava, vou corrigir esse sistema aqui, ó, no formato multitarefa, tem na aula passada no slide lá. O Unix foi escrito primeiramente em linguagem C, também está no slide da aula passada. O Windows 3 foi o primeiro, isso aqui é de hoje, ó, CO gráfico, Microsoft já dava em ambiente DOS. Uma das distribuições mais populares, cara, isso aqui eu não falei, que é o Kurumin. Essa aqui é para pesquisar, pode pesquisar que vocês vão ver aí, bonitinho. É o Kurumin do Brasil, Linux brasileiro aí. Uma das desvantagens dos SOs antigos é que o operador tinha que fazer uma interface entre o sistema operacional e seus usuários, a gente já viu na aula passada. Ainda na segunda geração, uma das grandes vantagens dos SOs é que o sistema poderia ser instalado em vários mainframes para diferentes clientes, a gente já viu na aula passada. O Android é um sistema operacional para celulares e é um SO do tipo Unix-like.
gente viu um pouquinho disso na aula passada. Então tá aí, ó. 10 questões simples, tá bom? Bastante simples. Né, que se pesquisar um pouquinho, tira 10. Tá? Dá pra você vai procurar aí na internet com calma, é 10, certo? Tá bom? Então vou liberar vocês, porque já tá muito tarde, desculpa a demora. Acho que eu fiquei empolgado em contar a história e dá nisso, né? E aí espero que... Aí semana que vem a gente corrige 2 horas, falou? 2 da tarde. Abração para todos vocês, boa tarde, boa noite. E qualquer coisa também, manda recado lá no chat da plataforma, tá? Não manda pelo e-mail não, que e-mail vai embolando num monte de e-mail lá. Abração, até semana que vem, grande abraço para vocês, qualquer coisa também durante a semana. Tchau, meus queridos, vão com Deus. Eu vou esperar todos saírem para fechar a sala, tá? Deixa eu terminar a gravação aqui.